Saudações, que felicidade estar aqui com você discutindo mais um tema importante para a sociedade, comigo, meu amigo, meu irmão, Dr. Adelmano Benigno. Só nós dois. Hoje nós vamos discutir uma temática de fundamental importância. Esclarecer de fato aquilo que a mídia está falando e talvez não esclarecendo da melhor forma, que é com relação à descriminalização do uso de drogas, seria o porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal. Tecnicamente, para aqueles que acompanham os julgados do Supremo Tribunal Federal, o RE 635659 e o tema 506 do Supremo Tribunal Federal, comigo ele, Dr. Adelmano Benigno. Maravilha, saudações, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, se inscreva lá na nossa plataforma, no programa Saudações. Também siga nas redes sociais, lá no Instagram, e não deixe de acompanhar nosso conteúdo. E o tema de hoje já anunciado pelo nosso presidente, né, nosso querido professor Ted Anderson, é o recurso extraordinário 635659, tema 506, que é um julgamento que durou, vamos comentar aqui, por 9 anos, né, Ted? 9 anos. 9 anos, e se trata da lei de drogas, que é de 2006. Isso. Então, é um tema muito importante, é um tema atual que nós vamos aprofundar aqui hoje. Então, se você não deixou o like, deixe seu like, e também deixe o seu comentário aqui, a sua sugestão, que é muito importante para nós aqui do Saudações. Mano, eu quero te ouvir e hoje, embora seja um bate-papo, né, um diálogo entre dois apresentadores, entre dois amigos, mais do que isso, a gente precisa esclarecer a população, claro, o direito também, né, as pessoas, os profissionais do direito, mas mais do que isso, a população em geral, verdadeiramente o que aconteceu nesse julgado, o que mudou, né? Primeiro, a gente viu, quem acompanhou o julgado, mano, percebeu que o ministro Barroso estava, já nessa segunda etapa do julgamento, né? Nessa etapa final, que o ministro Barroso estava o tempo todo justificando, nós tivemos até um impasse lá entre o ministro André e o ministro Barroso, sobre um determinado, uma determinada autoridade eclesiástica, dizendo que não estava entendendo, na verdade, qual era a natureza do julgado, e eles lá entraram numa peleia, mas não vamos entrar nesse debate, mas a questão é, se até as pessoas muito próximas dos poderes possuem dúvidas, imagine a população em geral. Então, eu quero que tu explique para nós, primeiramente, do que trata. Trata-se de uma ação que tem a natureza difusa, no entanto, o efeito acaba sendo abstrato por conta do sistema da repercussão geral, né? Que trata do tema 506. Explica para nós, primeiro, tecnicamente, para que os advogados, os profissionais do direito entendam essa nomenclatura geral, como se dá isso, para que depois a gente possa, claro, ao mesmo tempo, falar tecnicamente para os profissionais do direito e fazendo sempre aspas para falar de uma forma bem fácil para a população. A bola é tua, vai lá. Então, só para começar, quem nos assiste na TV Band de Maranhão e também quem nos assiste no YouTube, é um julgamento que começou em 2015, em sede de recurso extraordinário, que foi um recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em que uma pessoa foi pega com 4 gramas de maconha e foi alegado que é para consumo pessoal. E isso foi dentro de um presídio, Ted? Dentro de um presídio. E a discussão que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo alegou por meio do recorrente é que essa posse para consumo pessoal só faria mal a si mesmo, a ele mesmo. Isso. E no direito penal, existe um princípio chamado princípio da alteridade, que o direito penal só deve punir condutas, só deve tratar como ilícito as condutas em que há lesão ou uma ofensa a um bem jurídico alheio. Então, é quando há uma ofensa a uma saúde, ou patrimônio, ou a vida de outra pessoa. Quem pratica autolesão, inclusive eu até lembro nos episódios que você gravou muitas vezes, além do índice de saudação, você perguntou, suicídio é crime? Não é. A tentativa de suicídio é crime? Não, porque o direito penal entende que a autolesão não pode ser punida ali pelo direito penal. Esse raciocínio foi levantado aqui nessa discussão, que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo levou ao Supremo Tribunal Federal, porque o artigo 28 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas no Brasil, né? Antigamente nós tínhamos a 6368, 76, e aí nós temos a Lei 11.343 de 2006, inclusive foi uma lei contemporânea com a Lei Maria da Penha, que é 11.340, muitas vezes as pessoas confundem, né?
E aí naquela época... Criou-se uma polêmica, né? Nessa época, eu me lembro disso. Inclusive a lei de drogas, antes da 11.343, tinha uma política criminal mais forte que a Maria da Penha. Hoje você vê muitas campanhas no combate à violência doméstica familiar contra a mulher, que é outra pauta. Mas se você se recordar, Ted, você via muitos artistas ali... nas propagandas de televisão, ainda mais nos horários infantis, programas infantis, que falava assim, ó, drogas não, uma mãozinha cortada aqui, se alguém te oferecer droga, você faz assim para as drogas. E várias pessoas ali, Eliana, várias pessoas famosas fizeram essa propaganda, Xuxa, enfim. Contra as drogas. Contra as drogas. Hoje você já tem uma discussão agora aí, com mais de 20 anos depois, que na verdade começou ali nos inícios dos anos 2000 com a Marcha da Maconha. Sim. A Marcha da Maconha em São Paulo... problema se poderia ou não, né? Primeiramente, para discutir, se poderia se discutir, fazer a Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha na Avenida Paulista ali, começou ali, e aí em São Luís nós temos também Marcha da Maconha também na Avenida Litorânea. Aqui, nós gravamos o programa aqui em São Luís Maranhão, então só para explicar. Então vários estados passaram a adotar, mas começou em São Paulo a Marcha da Maconha, que as pessoas pediam a descriminalização do uso da maconha. Pedindo que quem importasse, pessoal, né? Quem importasse isso para consumo pessoal não fosse considerado como ilícito penal. Isso. E aí o STF até julgou se a marcha da maconha seria apologia ou incitação ao crime, ou se era uma conduta em que tinha manifestação pela liberdade de expressão. E nós temos uma frase clássica nesse julgado do ministro Barroso, tu lembra? Sim. Não vou nem reviver essa frase, mas lá naquela oportunidade o ministro Barroso, que não era presidente do Supremo, como esteve no julgamento da descriminalização agora, final, né, no final do julgamento, ele tem uma frase um tanto polêmica, né? Dizendo, tu lembra disso? Da frase do Barroso? Ele tem uma polêmica nesse julgamento também. Eu não sei se nesse em 2015, que virou até meme nas redes sociais, que o pessoal usa aquela expressão Thug Life, hashtag Thug Life, né? Sim. Enfim... E então aí não é da Marcha da Maconha. Não, é nesse. É nesse julgamento. É nesse em 2015. Entendi. Que colocaram até um óculos escuro nele, que ele falava... Tu vai falar? Faz o texto aí que tu lembra. Só pro pessoal se recordar, porque já faz muito tempo também. Nós nem tínhamos podcast nessa época. Sim. O ministro Roberto Barroso, no seu voto em 2015, porque quem é relator desse julgamento é o Gilmar Mendes. Ele reconheceu que é inconstitucional a posse para consumo pessoal de qualquer droga. Okay. Ou seja, ele reconheceu que o artigo 28 é inconstitucional, que fala que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, né? Enfim, não seria... Aliás, na época ele reconheceu para qualquer droga. Na época era geral. Tá. Aí qual foi a grande discussão aqui? Quando chegou no ministro Luiz Roberto Barroso e no ministro Edson Fachin, eles limitaram só para maconha. Aí o ministro Luiz Roberto Barroso, com esse voto cérebro, falou o seguinte: peraí, o sujeito que no calar das noites bebe e vai dormir, ele faz mal a si mesmo e não é ilícito. O sujeito que fuma um cigarro no calar das noites em casa e depois vai dormir, só faz mal a ele mesmo e não é ilícito. Pois bem, o mesmo raciocínio deve se estender para aquele que acende um baseado, foi a expressão que ele utilizou em julgamento do Supremo Tribunal Federal, que fuma um baseado, só pode fazer mal a ele mesmo e também não deve ser ilícito. E estabeleceu quantidade. Então essa foi a discussão na época, inclusive, que depois, salvo engano, o ministro Luiz Zavascki pediu vistas, e aí, infelizmente, ele faleceu, num trágico acidente. E aí, depois disso, que começaram as discussões. Foi. Porque, realmente, ali em sede de recurso extraordinário, você pode comentar muito bem com mais propriedade, Ted, que é direito constitucional, o ministro Gilmar Mendes se limitou a analisar se seria inconstitucional ou não. Aí, quando chegou o ministro Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin, passaram a limitar somente a maconha. Isso. Somente a maconha, entender que no caso concreto aqui ele foi pego com maconha. Isso, então não poderia... E eles queriam limitar somente para a maconha, mas o recurso extraordinário trata de qualquer droga para consumo pessoal. Exatamente. Aí o Luiz Roberto Barroso limitou a maconha e falou até, vamos experimentar a maconha. Ele falou assim, vamos experimentar com a maconha. Depois nós discutimos em relação às outras drogas. E até no direito penal as pessoas discutem. Mas aí a gente pode utilizar como analogia, que já é outra discussão também. Essa discussão eu quero que tu traga para nós, porque essa é fundamental, porque veja bem, o Supremo,
E aí eu vou fazer uma transposição temporal. Vamos aqui no julgamento já. Vamos mandar um pouquinho aqui para 2024. Pronto. Quando o Supremo decidiu isso, mas depois a gente volta ao raciocínio, eu só quero já chamar a atenção para isso. Quando o Supremo decidiu isso, a todo momento ele enfatizava que só se tratava de maconha. Mas, meu irmão, você que é um criminalista conceituado, não usar-se-á, no caso concreto, os mesmos fundamentos para outros tipos de droga. Eu falei essa semana mesmo, na televisão, exatamente sobre isso. Que o que eu estudei bastante direito penal há algum tempo atrás, né? Isso já se vai mais de 10 anos. Mas o entendimento, quer dizer, aquela história, o ministro Alexandre de Moraes até falou que isso não é da estrutura do direito penal, né? Da teoria do direito penal, das normas gerais do direito penal. Embora eles tenham julgado contrariando as normas penais do direito penal, eu nem vou entrar nesse mérito, eu só quero te dizer, não se aplicar-se-á no caso concreto. Eu não estou falando do Supremo, não, eu estou falando na base, em todo o Brasil, nos rincões do Brasil, não será aplicado a mesma jurisprudência que tem um efeito abstrato sobre uma lei abstrata que trata de tudo, não só de drogas. Embora o Supremo tenha feito essa limitação no julgamento, ainda assim os fundamentos são os mesmos quando se trata de outras drogas. Então, antes da gente voltar a discutir, aí já é uma análise do criminalista. Tu entende que vai ser aplicado no caso concreto a mesma medida? Então, aí ótimo. Aí só para retomar o raciocínio, Pronto. Quem sucedeu a teoria da Zavascki foi justamente Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. E trouxe um estudo estatístico. Pronto. Ele trouxe um estudo estatístico. Sim. E limitou só o estado de São Paulo. Mas o estudo dele é um estudo absolutamente estatístico. Tem um voto também muito bonito dentro desse julgado, que é o voto do... Como é o nome, meu Deus? É o civilista... Edson Fachin? Não é o Fachin, não. O... Processualista civil, que é o Processualista civil, Fux. Pronto, o voto do Fux. Fux, ele tá, por outro lado, consultando vários especialistas, não sei se tu lembra do voto dele, um voto extenso, no sentido absolutamente contrário, onde ele traz quem? Como consultor primeiro dele, o Drauzio Varela, que ele vai usando e vai discutindo, exatamente contrapondo outras análises nesse sentido, e vai trazendo questões médicas, psicológicas, da seara da medicina, no sentido de dizer que aquilo ali é altamente maléfico e etc, e etc. Então, eles trazem outros fundamentos. Ninguém discutiu, e aí eu percebo, dentro do voto, a matéria de uma forma da teoria do direito penal. Mesmo o criminalista Zanin, se tu for analisar o voto dele, embora ele tenha sido completamente contrário ao julgado, e aí eu entendi, compreendi, concordei com ele, mas acho que os fundamentos do ministro Zanin poderiam ter sido mais teóricos, entende? Da teoria do direito penal, e não foram, Andremano. E isso é que eu senti falta de um criminalista teórico, para trazer efetivamente luzes ao debate constitucional, porque o debate constitucional não pode suplantar 200 anos de teoria do direito criminal. Não tem a competência de fazer isso. Então, aqui, eu quero que tu te manifeste sobre isso, exatamente sobre essa ausência de teoria. Traz um pouquinho para nós pensarmos e volta essa discussão sobre será ou não usado com relação aos outros. Porque, pela teoria do direito penal, será. Sim. Levando em consideração, né? Analogia em benefício do... Pronto. Então, fala um pouco aí. Da ocupação. Só para quem nos assiste entender, no direito penal, quando você tem uma omissão legislativa, você só pode utilizar esse método de integração da norma em benefício do agente, do acusado em crimes, né? E aí nós falamos que é analogia em bona parte, que é para beneficiar o agente. Nesse caso aqui, os penalistas estão levantando a discussão se esse mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal não pode ser levantado também em benefício para as outras drogas. Então, quem for pego com êxtase, com cocaína, outra substância, enfim, outra substância na lista da portaria 344 da Anvisa, se não seria também analogia em benefício do réu. Por quê? Porque a nossa lei de drogas, ela não estabelece quais são as substâncias proibidas. Ela é uma norma penal em branco. O que é norma penal em branco? Ela tem uma lacuna. E aí vai utilizar como complemento uma portaria
que é a portaria 344 da Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde, que ela lá estabelece quais são as substâncias psicotrópicas, as substâncias que são proibidas. Sim. Então, por exemplo, lá não tá a maconha, lá tá o tetrahidrocannabinol, Exato. o THC. Tem outro também, as substâncias do êxtase, da cocaína, enfim, o cloreto de etila, que é o lança-perfume, que uma época foi retirado, depois foi incluído novamente. Pronto. Então, muitas pessoas que eram pego lança-perfumes foram beneficiadas porque teve extinção da punibilidade, aí depois, quando colocaram novamente, não poderia retroagir para prejudicar o agente. Veja então... que coisa interessante. Tu trouxeste uma droga que, em teoria, ela tem uma simbologia mais amena do que se a gente for... Eu tô tentando caracterizar assim um nível de droga, não sei nem se é possível assim, mas assim, espera-se, pelo menos assim, no popular, imagina-se que a cocaína é uma coisa muito mais grave, teoricamente, assim, muito mais danosa, tanto à saúde quanto às alterações psicológicas, e depois tu tem a maconha, tu tem o lança-perfume, que é bem menos do que a própria maconha. Então veja que contradição. Tu tem a liberação da maconha e o lança-perfume. Fala sobre isso, que é comum nos carnavais, na festa popular brasileira mais forte, o carnaval é comum a utilização dessa substância, enfim. E aí, Ted, é importante que as pessoas que nos assistam entendam, mas quem é pego com lança-perfume para consumo pessoal? É isso. O que vai acontecer com essa pessoa? A lei 11.343, no artigo 28, não estabelece pena privativa de liberdade. Não estabelece. Já estabelece não estabelecia, outras sanções né? penais. Com alteração já não estabeleceu. Que era até uma discussão que o STF também teve que se manifestar. Pronto. E utilizou o termo despenalização, que foi um termo equivocado, porque na verdade tem pena. Tem pena. Só não é pena privativa de liberdade. Na verdade, o termo correto é descarcerização. Exato. Porque lá você tem a advertência, tem a prestação de serviço à comunidade e comparecimento a assistir cursos. Isso. Em relação aqui à maconha, o STF ainda entendeu, quando você vai olhar aqui no voto, que ainda é possível estabelecer como sanção, mas não a título penal. Isso é uma loucura, né? Porque o STF entendeu que não é ilícito penal, Sim, entendi. mas que é ilícito administrativo e que é possível, sim, pela autoridade policial, né? E aí, aqui não ficou claro questões práticas. Eles falaram que, por enquanto, fica do jeito que está, a loucura, né? Por enquanto fica do jeito que está e depois altera-se. Que a autoridade está no finalzinho lá do Alexandre de Moraes com o Gilmar e o Barroso. Eles estabeleceram que a autoridade policial vai notificar a pessoa que for pego com maconha. E ele leva pra delegacia, o cara é obrigado. E essa pergunta são perguntas... Eu já tô com esse roteiro aqui. Vamos lá. Olha o que diz a decisão. Em se tratando de posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância. Então não é que a pessoa que está com maconha para consumo pessoal... Aí não importa a quantidade. Não importa se é 40 gramas de maconha, que é o limite estabelecido, né? O parâmetro. Vai surgir uma balança lá do policial, o cara puxa logo uma balança e pesa? Não. Estabelecer o parâmetro aqui de 40 gramas. 40 gramas. E não importa se é 4 gramas, se é 1 grama, 6 plantas fêmeas também. É a presunção aqui de consumo pessoal que o STF estabeleceu. E essa droga, ela é apreendida. Não é que a pessoa vai poder continuar com a posse dessa maconha. Ela é apreendida. O autor será notificado para comparecer em juízo. Ele apreende lá naquela hora. Como é que vai notificar ele? Na prática, Pronto. Dois problemas práticos, porque o STF não chegou à conclusão se a autoridade policial aqui é o delegado de polícia, ele pode levar, ou se é o policial militar que está na rua que pega a droga. Porque o STF não estabeleceu quem é que notifica. Realmente é o delegado ou o policial. E isso ainda vai ser aprovado pelo CNJ. Não, mas vai ter uma regulamentação. Na prática, antes da notificação, me diz uma coisa, haverá uma condução ou não do cara? O STF já decidiu que é proibida a condução coercitiva em outros julgados. Então o cara não vai. E aí, como não é ilícito penal, como é que vai prender a pessoa? E a identificação? Nesse caso, como não é ilícito penal, não pode prender. Eu não tô nem já que não pode conduzir, a pergunta que eu te faço é o seguinte, e vem cá, se o cara se recusar a se informar quem ele é? Pronto. Porque o policial não vai saber que ele é fulano de tal, que ele mora não sei aonde, como é que fica? Nós não temos aqui a previsão de consequência. Porque não é crime, o cara não pode... Só se de repente nós discutimos aqui que seria uma desobediência do artigo 330 do Código Penal. A desobediência no sentido de não dizer quem ele é. Mas veja bem, desobediência a quê? Só que a desobediência em relação a não comparecer à notícia ou recusar a notificação, só que você está garantindo a não incriminação.
né? É uma garantia da Constituição da República. Claro. E aí também, peraí, se você não pode estabelecer pena privativa de liberdade ou não é ilícito penal se for pego com maconha, enfim, como é que vai responsabilizar a pessoa por desobediência, que é crime contra a administração da justiça, né? Crime contra a administração pública, enfim. Não tem sentido. E aí também estabelece a admoestação verbal. A admoestação verbal, que é o juiz dar uma bronca no... Mas o juiz e o policial pode ir lá atrás. Não, porque aí quem estabelece essa demonstração é feita pelo juiz. A previsão aqui na lei de drogas é feita pelo juiz. Mas a pergunta é, se o rapaz não comparecer, se a pessoa que foi pego não comparecer em juízo... Não, o problema de comparecer vai ser antes de identificar o cara. Porque o cara já vai dizer assim, eu não dou meu nome, e acabou, e vou embora. É um problema prático que nós só vamos ter respostas depois que acontecer esses casos. Então vamos lá, partir do pressuposto até porque também que tem uma pessoa pública, que, embora ela não diga quem ela é, o policial sabe. Porque imagine que agora, por exemplo, vamos ver, um desses caras que gosta de droga, eu não sei, um desses que já falou na televisão. Só para esclarecer aqui, Vai. O que diz o voto? Em tratando de posse para consumo pessoal, né, de cannabis, a autoridade policial vai apreender a substância, notificar o autor. Não ficou claro se é o delegado de polícia, se a pessoa é levada para a delegacia, o delegado vai lá e notifica ele. Mas ele pode ou levar, se tu já fala pois que não pode levar. É uma discussão que não ficou clara, porque não é possível condução coercitiva. E aqui com o mineirista penal, ele não pode ser preso, porque se não é crime, se não é infração penal. E aí falou o seguinte, na forma do regulamento que vai ser aprovada ainda pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça. Aqui já tem uma discussão que os parlamentares ficaram muito ofendidos, porque quem vai regulamentar vai ser o CNJ, essa sistemática aqui. E até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 será dos juizados especiais criminais. Isso. Que é seguindo a sistemática atual. E aí veda, obviamente, responsabilizar penalmente quem é pego com cannabis para consumo pessoal. Então, você tem aqui realmente uma afronta, né? E aí no tópico seguinte fala que será presumido o usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas. Até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Então, a crítica que nós vamos aqui trazer, antes de entrar nos outros debates... Eu tenho uma curiosidade biológica. Quais são as plantas fêmeas e as plantas... O oposto de fêmea é macho? Só para eu entender primeiro quanto às plantas. Eu lembro que eu fiz um estudo há muito tempo a respeito, e aí hoje eu não vim especificamente com essa discussão, mas parece que as plantas fêmeas, se ela tiver contato com outras plantas ali, há uma multiplicação delas. O Supremo fala que só essas plantas fêmeas se reproduzem. Mas a questão é como diferenciar. Porque o policial não vai ter que diferenciar, não vai ter que ter um exame? Tem um outro termo, poli alguma, eu realmente não vou lembrar aqui. Que ele é em contato com outras plantas, polinização lá que tem. Elas realmente vão se multiplicar. E aí como o juiz... Requer uma perícia, né? Requer até um biólogo para comentar aqui. De uma certa forma, Delmano, a gente está falando que requer uma perícia. Sim. Para dizer que aquela planta é ou não é daquela natureza. Porque, por exemplo, podem ser plantas macho. E aí, nesse caso, pode ter 100 plantas macho. Porque sobre a limitação, tu entende? Porque a limitação não é 40 gramas, a não ser que passe os 40 gramas, né? Nenhuma outra planta sem ser fêmea. Não, é somente as fêmeas e limitada a 6. Não, entendi. É porque também, além disso, tu tem a questão das 40 gramas, né? Mesmo que passe das 6, tu tem as 40 gramas que faz uma certa limitação. Sim, sim. E aí, é importante que as pessoas também, quem nos assiste, entender, mas espera aí, a lei de drogas, antigamente, nunca estabeleceu, até o julgamento do Supremo Tribunal Federal, quantidade exata. Nunca estabeleceu. Muitas pessoas nos perguntam, né? Mas qual é a quantidade, doutor? A lei nunca estabeleceu uma quantidade. E aí alguns elogiam essa decisão do STF, porque o STF estabeleceu parâmetros. Sim. E só para vocês entenderem também, quem nos assiste, qualquer quantidade de maconha acima de 40 gramas pode configurar consumo pessoal. Nada impede que o juiz, num caso concreto, ele reconheça. Não, foi pego com 50 gramas aqui, não impede que o juiz concluir que aquela conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente que era para consumo pessoal. Perfeito. O que a lei estabelece... Como o contrário também, né? E aí, por isso que o STF tomou uma conduta mais ativa para julgar esse caso, é porque no parágrafo 2º da Lei 11.343, no artigo 33, lá fala que para determinar se a droga destinava a consumo pessoal,
O juiz vai atender a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local, Sim. condições em que desenvolveu a ação, até aqui tranquilo, mas o problema está aqui. Circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. E aí, quando fala de circunstâncias sociais e pessoais, que são critérios subjetivos, não são objetivos, Sim. fica muito no achismo. Mais uma vez, de quem volta. interpreta. Sim. Até critérios ali fenotípicos, como pobreza, por exemplo. Então, aqui trazendo para nossa região aqui de São Luís Maranhão. Quer dizer que a pessoa, o pobre, o preto que é pego com droga no bairro do Coroadinho ou na Ilhinha é traficante. Por e isso quem a é quantidade, né? quem é pego na península, Sim. ali nas redondezas do Champs Mall, não é traficante para consumo pessoal. Essa foi a Em alegação caso do Brasil, ministro Alexandre de Moraes, né? do Brasil Uma das alegações todo, foi essa. do Brasil todo, realmente você, infelizmente, pegava ali casos em que não só autoridades policiais, promotores de justiça, juízes, ou até mesmo ali os defensores, enfim, ficavam muito no achismo. Entendi. Pela tua experiência, mano, que tu de és cada um advogado nessa área de especialidade, eu sei que tu tem muitos casos. Isso, de fato, acontecia muito sobre essa questão de dizer que aquele que tinha o negro, pobre, favelado, aquela disposição que trouxe o ministro Alexandre de Moraes no voto dele. Aquela análise estatística que ele disse. Ele disse, quando é preto, favelado, tu tens uma quantidade menor caracterizando droga. E quando é um cara da alta classe, já é uma quantidade maior que não caracteriza droga. Me diz uma coisa. Primeiro, isso de fato acontecia pelo teu histórico. Eu não preciso que tu faça uma análise de livros, não. Eu quero uma análise prática. Porque livros a gente sabe, ele já trouxe os dados. Eu quero saber na prática, na tua experiência prática, se isso acontecia e mais, se tu acha que vai mudar. Porque tu tem um parâmetro, mas tu ainda assim, tu tem esse mecanismo. Quer dizer, no entanto, pode ser mais e ser catalogado como drogas, como traficante, e pode ser menos ser catalogado como traficante e mais e não ser catalogado como traficante, que é aquela possibilidade do juiz, né, dentro desses 40 a mais e a menos, chegar a essa conclusão. Então, são duas perguntas nesse caso, são duas observações. Primeiro, a tua prática, não teórica, mas na prática empírica. E segundo, tu acha que vai mudar? Eu acho que não muda. Mas é só um achismo. No meu caso é um achismo. E eu quero ouvir de ti, que é um cara especialista. Aí já chegando ao final do primeiro bloco, em relação a esse tema aqui... Finaliza logo o segundo bloco, falta 2 minutos pra gente não passar. Nós vamos continuar. YouTube. Chama aí. Nós vamos continuar esse segundo, inclusive lá no YouTube. Então, quem nos assiste aqui na TV Band Maranhão, assista também lá no programa Saudações, lá no YouTube, o segundo bloco, que eu vou abordar também aqui, junto com o nosso presidente, nosso professor Ted antes, que em questões práticas, ainda nós não temos ali dados concretos ali, é muito pela jurisprudência que você vê o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal se dando com casos assim por meio de habeas corpus, de circunstâncias como essas, que muitas vezes as pessoas são responsabilizadas ali, ao invés de para consumo pessoal, por tráfico, na verdade, de drogas, por critérios fenotípicos. Perfeito. Então, circunstâncias sociais como pobreza, circunstâncias pessoais de cor de pele. Então, infelizmente, há esses casos realmente no Brasil que o STJ, o STF teve que enfrentar. Mas se você quiser continuar nos assistindo, não deixe lá de seguir no Saudações, o programa lá de Saudações no YouTube, que vamos continuar esse debate. Rapidão.